Olá pessoal, vamos falar sobre redução da base de cálculo. Olha, quando eu falo de redução da base de cálculo hoje, eu me lembro quando eu estava lá no começo, começando na contabilidade, tentando, querendo ler a legislação e tomando um sufoco danado, apanhando mesmo da legislação. Você pode até me julgar por causa disso, falar que eu era muito inocente ou que eu não tinha nenhuma experiência, o que não é mentira, é verdade, mas eu quero te falar sobre isso. Redução da base de cálculo. Nós temos pelo menos 3 formas que a gente encontra isso dentro da legislação, talvez mais, mas geralmente 3 formas que a gente encontra isso na legislação. Uma redução da base de cálculo ela pode ser escrita na legislação, redução da base de cálculo ou redução da base de cálculo em. De e em é a mesma coisa. Essa preposição seria a mesma situação. Redução da base de cálculo de 30%. Ou redução da base de cálculo em 30%. Legal. Mas, em se tratando de redução da base de cálculo, a gente ainda tem também a redução da base de cálculo para 30%. E aí eu preciso falar com você, redução da base de cálculo de 30% não é, mas absolutamente não é a mesma coisa de redução da base de cálculo para 30%. Tá vendo? Professor, mas por que eles fazem isso? A legislação tá aí. Tá, e aí a gente pode ter ainda a situação que é a redução da base de cálculo de forma que, olha só, então vamos lá, nós temos redução da base de cálculo de redução da base de cálculo de e redução da base de cálculo de forma que. Então tudo isso pode estar na legislação e não é a mesma coisa, mas de longe é a mesma coisa. Tá bom, eu já expliquei essa situação e agora eu quero te falar. Redução da base de cálculo a gente vê aí muito comumente no ICMS. Não é uma situação exclusiva do ICMS. Tem muita gente que acha que a redução da base de cálculo é exclusiva do ICMS, mas não é. Mas a gente vê comumente dentro do ICMS. A gente tem que ler o artigo 150, lá no parágrafo 6º, que fala sobre a redução da base de cálculo. A redução da base de cálculo foi definida, inclusive, no STF em 2005 ou 2006, que ela era, sim, uma forma de isenção parcial, apesar de que alguns juristas discordam disso, mas segundo o STF é uma forma de redução, de isenção, na verdade, é uma forma de isenção parcial, porque aquela parte que ele diminui da base de cálculo, ela deixa de ser tributada, então isso é uma forma de isenção parcial. Tá, mas não é isso que eu queria falar. O que eu queria falar para você é que lá no parágrafo 6º do artigo 150 da Constituição Federal, diz que para se ter uma redução da base de cálculo ou isenção, todas as situações que estão lá nesse parágrafo, diz que para se ter isso é necessário que haja uma lei. É necessário que haja uma lei. Aí você me diz, legal professor, tranquilo, eu tenho então no meu estado, tenho que criar uma lei e se ele tiver uma lei, pode ter uma redução da base de cálculo. E aí eu quero te dizer que fora isso, existe também a regra que os estados precisam convalidar, ou seja, o estado é o seguinte, vamos lá, pensa no seu estado. Então, os outros estados, as outras unidades da federação precisam autorizar. Você fala, não professor, você está enganado, no meu estado quem manda é nós aqui no meu estado, e isso não tem jeito, quem não tem nada a ver os outros estados fazerem isso. Não, para se ter uma redução de base de cálculo, vamos falar de, esquece a redução, vamos falar de benefício fiscal, incentivo fiscal, que teoricamente não é a mesma coisa, mas tudo bem, benefício fiscal e incentivo fiscal, é necessário que os outros estados da federação convalidem, ou seja, aceitem, acatem aquele tipo de benefício / incentivo. Tá, aí você fala, professor, mas por que existe um argumento na CONFAS que se não houver uma situação hegemônica, haverá a guerra fiscal e alguém precisa contar com a CONFAS que essa guerra fiscal existe há anos, né? Tudo bem. Agora nós temos uma lei complementar, a 160, que foi uma tentativa de convalidar sem a toque de caixa todos os benefícios fiscais existentes até aquela data dos estados. Então, todos os estados que aderiram aqui à Lei Complementar 160 conseguiram passar ali todos os seus benefícios, redução da base de cálculo, tudo que era discutido na CONFAS em relação a esses benefícios fiscais. Tá aí, vim falar com vocês sobre benefício fiscal, vim falar com vocês sobre redução da base de cálculo e acabei falando sobre benefícios fiscais. Tá aí, essa é mais uma aula para vocês. Forte abraço, fique com Deus e até mais!